Graças a Deus, que bênção estar com você na casa do Senhor, que bom te ver na casa de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pastora Maria já deu os avisos, os recados, já estamos sabendo da nossa programação, amém? Glória a Deus, aleluia, é bênção a programação da nossa igreja, tudo aquilo que Deus tem nos dirigido, tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Tenho certeza que as bênçãos de Deus são sobre as nossas vidas, amém? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Hoje é noite da mesa do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 4. Neemias 4, 7. Neemias capítulo 4, verso 7. Obrigada, Lila. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abrindo o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco. Graças a Deus. Quem encontrou diz amém? Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, e para desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Vamos para o versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós, apartados do muro, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Somente até aqui. Feche os teus olhos e peça ao Senhor que fale ao teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos diante de Ti, na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor, e eu, juntamente com o Teu povo, nós nos colocamos, Pai, humildemente diante do Senhor, pedindo que venhas falar conosco, Pai, vem revelar o Teu querer, vem dar orientação, vem nos dirigir, vem, Senhor Jesus, nos ensinar o caminho que devemos andar. Pai, em nome de Jesus, vem trazer, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, ilumina o nosso caminho pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, esta palavra, ela está dentro daquilo que nós temos pregado nas quintas-feiras, tesouros escondidos, riquezas encobertas, que nós estamos falando do tempo da libertação do cativeiro da Babilônia, e foi neste período
aonde Neemias, cativo, pede ao rei autorização quando ele viu o templo destruído, os muros desfeitos, derrubados. E então algo toca a vida dele, ele está lá no palácio, porém ele sente esse chamado de Deus para fazer algo. E ele então ora, pede a Deus, e Deus abre as portas para que ele possa fazer alguma coisa. E Deus já começa a falar conosco a partir daqui, porque muitas vezes nós paramos para pensar aqui neste servo de Deus, em que estava tão longe da sua terra, do seu povo, da sua fé, da sua igreja, do seu templo, vendo o templo queimado, os muros destruídos. Porém, lá onde ele estava, apesar de ser uma situação que não era favorável a que ele gostaria, que ele não tinha escolhido estar ali, porém ele tinha água, comida, uma cama, ele estava ali confortavelmente, trabalhando. Ele poderia muito bem dizer, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. O pior aconteceu e eu não posso fazer nada. Deixa destruído, deixa queimado. O que eu vou dar aqui? O que eu vou fazer lá? Mas quando nós olhamos ao nosso redor, e muitas vezes nós vemos que está um caos, está o problema acontecendo, se nós buscarmos ao nosso Deus, se nós clamarmos ao Senhor dos Exércitos, se nós tivermos fé para confiar que Ele é poderoso, aleluia, tem algo que nós podemos fazer. Tem algo que cabe a nós, isso é um chamado de Deus. Tem algo que você pode se levantar e fazer. Seja na situação de caos, da onde estiver, da esfera que for. Seja lá dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja no ministério, na igreja do Senhor. Tem algo que você pode se levantar, sentir esse chamado e dizer, eu posso fazer algo. Ele simplesmente, ele não conseguiu falar diretamente com o rei no primeiro momento, mas o rei percebe que ele está chateado, o rei percebe ali que ele está abatido, e o rei prontamente pergunta, o que é que você tem, Neemias? Por que é que você está abatido, seu semblante? E Neemias ali sente que é hora de abrir o seu coração, porque o servo de Deus, ele não sai falando tudo para todo mundo, amém, irmãos? Amém, queridos? Não saia falando os seus planos, não saia revelando tudo aquilo que passa pelo teu coração, que passa pela tua alma, para todo mundo. Nem todo mundo pode saber, nem todo mundo deve saber. Nem todos precisam estar a par do que passa no teu coração. Muitas vezes é melhor você se calar e falar apenas com o Senhor. Amém? E quando abrir a sua boca, falar com quem? De direito. Com quem há verdadeiro interesse, com quem realmente é alguém que você pode contar com ajuda, ou alguém que realmente está envolvido naquele processo que vai ser fundamental, que vai ser necessário. Então chega a hora de você abrir o seu coração, mas o Senhor Jesus vai te direcionar. Você crê? Que você não é mais um aí no vento? Aleluia! Nós precisamos perguntar ao Senhor. Nós precisamos ter o hábito de perguntar. Tem um texto de Crônicas, irmãos, onde Davi, num texto curtinho assim, ó, do ladinho da página, a gente não anda 10 versículos, e a gente vê Davi consultando ao Senhor 3 vezes, pelo mesmo propósito. Então por que é que a gente sai às vezes tomando decisão sem ter orado nenhuma vez? Por que a gente já sai falando, porque eu quero fazer, porque eu vou fazer, porque eu vou ser assim, porque eu comecei, porque eu estou pensando nisso, porque eu comprei tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou investir nisso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar disso, vou mudar para aquilo, e às vezes Deus está falando, vai nada, eu nem estou contigo nisso. Vai nada, eu nem confirmei esse caminho ainda.
Então, primeiro nós vamos consultar o Senhor. Depois de consultado ao Senhor, irmãos, nós vamos esperar a hora certa de falar e saber para quem falar. Se Neemias tivesse falado somente lá nos seus aposentos, com aquelas pessoas que estavam dormindo com ele, talvez já teriam ido na frente, falado para o rei, contado uma história diferente. Ah, o Neemias está assim, ó, porque ele está armando. Neemias copeiro, ele vai colocar alguma coisa na sua comida, porque você não viu que ele está com a cara esquisita esses dias? Talvez se ele tivesse aberto seu coração para outros, ele teria estragado ali aquilo que Deus tinha na vida dele, com suas próprias mãos. Mas ele guarda, ele espera, ele ora, e no momento propício, ele abre o seu coração para a pessoa certa. E o rei, dirigido por Deus, você crê que foi Deus? Aleluia. O rei então sente-se tocado. O rei sente, irmãos, um direcionamento para permitir que Neemias que Neemias vá a Jerusalém e comece a reconstruir o muro. E quando ele vem com recursos, o rei deu a ele cartas para que ele pudesse passar, autorizações, o rei deu madeira, o rei deu materiais, o rei enviou profissionais para ajudá-lo. Amém? Aleluia! Nós estamos na quinta-feira falando sobre o rei Ciro, que ele foi usado como uma ferramenta para libertar o povo de Deus nesta situação um pouco mais à frente. E nós sabemos, irmãos, que quando Deus age, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para fazer aquilo que deve ser feito. Amém? Deus levanta. Assim como Deus permitiu, o rei permitiu, Deus toca no coração do rei, quebranta o coração do rei, e ele dá essas autorizações e ainda envia pessoas para ajudar, profissionais para ajudar Neemias. Então o céu abriu e veio o recurso. Porém nada é fácil, não é porque Deus está confirmando que vai ser fácil. Nós temos um mal entendimento. Nós temos um pensamento às vezes equivocado, porque nós pensamos, se Deus abençoou, então tudo tem que fluir perfeitamente. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Jesus deu a palavra, entrem no barco e vamos passar para o outro lado. A palavra já estava dada, nós vamos passar para o outro lado. O que aconteceu no meio do caminho? Uma tempestade. Então significa que Jesus não queria, que está tudo errado, que não era isso que era para fazer? Não, estava tudo certo. Porém no meio do caminho levantou uma tempestade. Então muitas vezes nós ficamos pensando, se fosse de Deus, estava tudo sim mil maravilhas. Se eu estou enfrentando o problema é porque não é para fazer, é porque não é para mim, é porque não está certo, é porque não é o que Deus quer. Irmãos, mesmo nós fazendo o que Deus quer, nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, empecilhos, oposições. Amém? Olha que ele ia enfrentando problemas. Imagina aquela cidade, aquele povo que estava feliz da vida, por aquele povo que eles não gostavam ter sido levado escravos. O templo destruído, queimado, os muros derrubados, e começa Neemias com os trabalhadores a trabalhar novamente nesses muros. Aquele povo falou, não é possível que esse povo ainda está tentando deixar esse lugar aí de pé. Nós já conseguimos tirar esse povo daqui, nós já conseguimos queimar esse templo, agora vem Neemias, não pode isso. E se juntou Sambalate, Tobias e outros ali,
Nós lemos aqui que eles se ligaram, eles se juntaram para vir contra o trabalho de Neemias. E começaram, irmãos, a sabotar e começaram a fazer coisas que vinham contra aquele trabalho. E como é cansativo, irmãos, nós enfrentarmos oposições. Como é desmotivador nós enfrentarmos guerras no meio de um trabalho, no meio de algo que nós estamos tentando edificar, e vem oposições, e vem crítica, e vem as palavras de destruição. Não vai terminar. Veja aqui, eles ficaram irritadíssimos e diziam: nós faremos cessar esta obra. Eles diziam: nós faremos cessar esta obra. Como é difícil, às vezes lá você lutando para deixar a sua casa em ordem, edificar com muitas dores, com muito sacrifício, edificar a tua família. Porém você percebendo forças espirituais, o inimigo se levantando e te confrontando e dizendo: não vai terminar. Você acha que ela vai ter força de orar pela família dela? Não vai ter. Você acha que ele vai ter força de colocar essa família na casa do Senhor? Não vai ter. Porém eu quero declarar esta palavra sobre a tua vida: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Aleluia! Porém, para quem está passando por isso, irmãos, é extremamente cansativo, é extremamente desmotivador. Você está tentando fazer e parece que as coisas não cooperam, parece que tudo fica mais pesado, parece que tudo fica mais difícil, parece que todo caminho é mais longo. Você já teve essa impressão que parece que para você todo caminho é mais comprido? Eu tenho essa impressão às vezes. Parece que para mim todo caminho é o mais comprido, né? Todo caminho para mim parece que é o mais difícil, é o meu. Mas eu aprendi a confiar no Senhor. Amém? Eu aprendi a confiar no Senhor. Porém, passar por esses problemas, por essas pressões e até por essas opressões, no meio do caminho, pesa, cansa, tira o brilho, não é? Tira a alegria, tira o brilho daquilo que você está conquistando, edificando. Daqui a pouco você já está, estamos fazendo, estamos lá, estamos aí na luta, né? Não é assim quando as pessoas perguntam: e aí, tudo bem? Você fala: a luta, né? Parece que perde o brilho no olhar, né? De falar: eu estou bem, eu estou fazendo isso e aquilo. Eles diziam: não faremos cessar esta obra. Porém, irmãos, neste momento, o que é que nós precisamos fazer? O que é que resta ao servo de Deus? Quando nós estamos com fardo pesado, quando nós estamos cansados de lutar, quando parece que as nossas ferramentas já não estão mais tão afiadas, o que é que a gente faz? A gente vai buscar direção na palavra. Amém? Você concorda comigo? Que é isso que a gente tem que fazer? Buscar direção na palavra. E hoje o Senhor está nos dando essa direção na palavra de Deus, porque o Senhor envia esta palavra para as nossas vidas. Ao invés de nós falarmos: quer saber, está tão difícil que eu vou parar, olha, está tão complicado que é melhor deixar isso quieto, é melhor deixar para outro, ou é melhor deixar para o ano que vem. Eu ia fazer isso para minha casa esse ano, vou deixar para o ano que vem. Mas deixa, eu não quero mais, está muito complicado. Ao invés de nós pararmos, ao invés de nós deixarmos o desânimo vencer, a palavra que Deus nos traz nesta noite é: redobre. Mas eu já estou cansado. Redobra, em nome de Jesus.
É o Senhor que está dizendo, e se Ele está dizendo, Ele vai te dar força. É o Espírito Santo que está trazendo a palavra, e se Ele traz a palavra, é porque Ele sabe o que Ele está falando, aleluia. É Ele que vai te fortalecer por dentro, por fora. Ele vai fortalecer o seu corpo físico, suas pernas, seus músculos, seus braços, sua coluna. É Ele que vai fortalecer o teu emocional, vai controlar a ansiedade, vai te dar equilíbrio. É Ele que vai fortalecer o teu espírito, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não volta vazia. Se o Senhor está dizendo, Ele vai dar os recursos, aleluia. Redobra em nome de Jesus. Neemias poderia falar, quer saber? Olha, eu não tenho obrigação nenhuma de estar aqui. Eu vim aqui porque eu quis ajudar, eu vim aqui fazer o meu melhor. Agora esse povo fica aí, um monte de reis se juntando e me amaldiçoando e falando que nós não vamos conseguir e falando que vão atrapalhar e que vão sabotar o meu trabalho. Ah, assim não vai dar. Eu vou voltar para lá, pelo menos lá eu estou trabalhando, eu estou quieto no meu canto, ninguém mexe comigo. Mas não foi isso que ele fez. Ele falou, ah é? Vão tentar parar? Então agora, se tinha um guarda, agora vai ter 10. Se tinha um colocando tijolo e massa, agora vai ter 20. Nós vamos redobrar em nome de Jesus. Nós vamos aumentar o trabalho e aumentar a vigilância. E veja, irmãos, o tanto que esta palavra nos traz a importância da vigilância. Não adianta nós trabalharmos e não vigiarmos. Nós vamos ser os insensatos, os tolos. Lê lá o livro de Provérbios. O tanto que nós precisamos aprender a não ser o tolo, a não ser o insensato. Se nós não buscarmos a Deus com todo o nosso coração, a vigiar. Vigiar é estar atento, é estar olhando, é montar guarda. O que é montar guarda, irmãos? Se a gente falar, vamos montar guarda aqui na igreja, para que ninguém entre, para que ninguém venha usurpar nada. Não adianta a gente colocar um monte de colchão aqui e todo mundo dormir. Não é assim. Nós vamos montar a guarda. Nós vamos ficar de pé. Vai ficar pessoas lá fora, vai ficar pessoas na porta, vai ficar pessoas ali. Podemos até revezar o turno, enquanto uns descansam, outros ficam, depois trocam. Mas tem que ter gente que fique acordada, desperta, olhando, atenta. Amém, queridos? Glória a Deus. Precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, irmãos. As ciladas que vêm. Se nós ficarmos distraídos, nós nem percebemos. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão à espreita. Nós podemos ficar assim de qualquer maneira, desavisados, distraídos? Não, nós temos que estar atentos. Atentos. Fique atento. Pai e mãe, fique atento aos seus filhos. Esposa, fique atenta ao seu esposo. Esposo, fique atento à sua esposa. Cuida do emocional da sua esposa. Muitas vezes o marido, ele é muito responsável e ele gasta toda a sua energia cuidando dos bens financeiros e do ganha-pão, e de não deixar faltar nada, e de pagar as contas em dia. Mas às vezes a mulher, ela é mais emocional. Às vezes a mulher precisa de um abraço. Às vezes a mulher precisa que o homem pare no meio da casa, olhe nos olhos dela e diga: meu bem, você está bem? Ponto. Porque a hora que ela vai chorar e reclamar, e ela fala: meu marido não liga para mim. O que é que ele fala? Que mais que ela quer? Eu pago tudo. Paga, irmãos.
mas às vezes não olhou no olho, e ela não sentiu uma preocupação de alguém que fala: você está bem? Está tudo bem com o teu coração, com você? Mulher é emocional. Da mesma forma, a mulher, esteja atento, irmãos, esteja atento. Nós não podemos ficar condicionados, sabe, fazendo tudo mecanicamente. É hora disso, é hora daquilo, é hora daquilo. Esteja atento, obrigado. Esteja atento, vamos colocar guardas. Aleluia. Vamos colocar atalaia. Atalaia é aquele guarda que fica na torre, que fica olhando de longe, se tem exército inimigo chegando. Tem atalaia na sua casa? Eu não ouvi um amém. Tem atalaia na sua casa? Você está colocando atalaia sobre a sua vida? Tem que colocar, você tem que se colocar como atalaia. Depois não adianta chorar e reclamar e falar: eu faço tudo. Faz, mas não vigia. Olha aqui, trabalha, mas não vigia. Neemias aumentou o trabalho e aumentou a vigilância. Não é só trabalhar não, irmãos. Não é só pagar conta não. É vigilância. Amém? Não é só bater cartão na hora do culto na igreja não. Ah, mas eu vou quinta, eu vou domingo. Mas está vigiando com a sua vida. Está vigiando com as contaminações malignas, com aquilo que entra no seu ouvido, com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está gastando o seu tempo. Tem vigiado. Tem que aumentar o trabalho, mas tem que aumentar a vigilância. Tem que estar atento. Aleluia. Se nós estivermos atentos, irmãos, o diabo não vai nos tomar distraído. Amém? Se nós estivermos atentos, a palavra da quinta-feira vai se cumprir. Nós vamos sentir, nós vamos ouvir revelações de Deus. Aleluia. A nossa antena vai estar sintonizada se nós estivermos atentos. Vai pegar a sintonia aí, ó. O Espírito Santo vai começar a mostrar, a revelar. A quem estiver distraído, não, a quem estiver atento. Aleluia. Vamos vigiar, irmãos. Vamos estar acordados. O inimigo, ele vem sorratear aquele que está distraído, aquele que está fora do bando, aquele que está fora da visão. É assim. Aquele que está de menor porte, menor tamanho. Essa é a presa do leão. Aquele que é manco. Vamos vigiar. Nós temos que redobrar o trabalho, mas redobrar a vigilância. Vigie, irmãos. Que se você fizer isso, olha o que é que vai acontecer. Neemias aqui parou, planejou, organizou, colocou mais trabalhadores, colocou trabalhadores que faziam duas coisas ao mesmo tempo. Versículo 17, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha uma arma. Amém, queridos? Você trabalha e você vigia. Você faz o que tem que ser feito e você fica mais atento. Aleluia. Você começa a olhar mais de longe. Você não espera o mal chegar a ponto de você não poder reagir mais não. Começa a ver ele vindo de longe. Fala: sai no nome de Jesus. Porque rondar a minha família você não vai não. Vai saindo em nome de Jesus, porque rondar a minha vida financeira você não vai não. Vai saindo em nome de Jesus, porque entrar em negócio furado eu não vou não. É assim, irmãos. Você aumenta o trabalho, mas você vigia também. E o que é que vai acontecer? Olha aqui, vamos aqui para frente. Teve um momento aqui que ele disse assim: olha, nós não vamos parar, nós não vamos ficar amedrontado. No versículo 19, no final,
Ele diz assim: extensa é a obra, nós estamos apartados do muro, longes uns dos outros. Veja que interessante. Você não consegue estar 24 horas por dia grudado no seu esposo, ou o esposo grudado na esposa. Tem que trabalhar, tem que viver, né, irmãos? Filhos, seria bom se a gente pudesse ficar 24 horas, né, olhando, sabendo, mas não é assim. Com pouca idade já chega uma hora que você tem que deixar ir, você tem que deixar estudar, você tem que deixar trabalhar, você não pode estar lá o tempo inteiro. Porém, se você estiver atento e todos estiverem falando a mesma língua, todos tiverem um sinal de comunicação, amém? Qual é a primeira coisa que acaba quando os conflitos acontecem? Falta de comunicação. Eu fiquei chateado porque eu achei que eu não queria que você viesse. Eu fiquei chateado porque você não veio, achei que você não quis vir. O que teve? Falta de comunicação. Falta de comunicação. Mas quando tem uma comunicação, aqui eles colocaram um sinal, quando tocar a trombeta. Olha, nós não podemos estar o tempo inteiro tudo junto, tudo, né? Como um batalhão. Mas quando vocês ouvirem o som da trombeta, vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia! Tenha um canal de comunicação claro de que você é servo do Senhor, de que você não negocia as coisas de Deus, de que você teme a Deus acima de tudo, que o chamado de Deus na sua vida é importante, que você é servo do Senhor a tempo e fora de tempo. Tenha este sinal, seus filhos precisam saber disso. Sua família precisa saber disso, seus amigos de trabalho precisam saber que esse é o sinal da buzina na tua vida. Você fala uma língua só. Não importa se você está numa festa, se você está num fúnebre, se você está num trabalho. Você fala uma língua só. E as pessoas percebem. Elas ouvem o som da buzina que está sobre a sua vida. E olha aqui. Vocês vão se ajuntar conosco. E o nosso Deus pelejará por nós. Esteja atento, irmãos. E eu quero que esta palavra seja liberada para nós. É a palavra do Senhor, é a palavra que nós lemos. Vigiai, estai atento, e o Senhor pelejará por nós. Aleluia. Vamos redobrar o trabalho, vamos redobrar a vigilância, e o Senhor pelejará por nós. Nós estamos buscando a libertação do cativeiro. Quantos estão na campanha aqui conosco? Buscando libertação de um tempo difícil, libertação de pressões, libertação de opressões. Então estejamos atentos e o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós, em nome de Jesus. O Senhor pelejará por você, meu irmão. Porque o nosso trabalho é trabalhar e vigiar. O milagre quem vai fazer é o Senhor. Às vezes nós estamos cansados tentando fazer o milagre. Deus não falou para nós fazermos o milagre. Trabalha e vigia. O milagre o Senhor vai fazer. Aleluia, aleluia. Nós vamos passar 40 dias clamando e buscando, irmãos. Não deixe para orar aqui. Nós não vamos ficar os 40 dias aqui na igreja. Nós não vamos ter cultos seguidos 40 dias. Nós vamos ter os cultos normais de quinta, de domingo, de terça, durante esse período. Mas redobre o trabalho, redobre a vigilância. Separe esse período para fazer diferente de tudo que você já fez. Para que o Senhor venha pelejar na sua batalha. Para que o Senhor venha te fazer vencer essa guerra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar, que nós temos a ceia ainda para ministrar. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus é poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ele sabe o que você tem falado com Ele. Ele sabe dos seus propósitos pessoais, particulares, das orações que você tem feito, das coisas que você tem falado com o Senhor no particular. O Senhor está dizendo: dobra o trabalho, redobra a vigilância, e eu pelejarei por vós, e eu estarei contigo, e eu te farei vencer esta batalha. Este milagre eu vou te dar. Você não tem condições de fazer aquilo que o homem não pode fazer, mas eu vou lutar por você, eu vou guerrear por você, aleluia. Irmãos, o muro foi reconstruído. Depois o templo foi reconstruído. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Nenhum dos seus planos pode ser impedido, Senhor. Mas o Senhor precisa de Neemias. O Senhor precisa de servos que não se acovardam com as opressões, com as oposições, com o cansaço. O Senhor precisa de servos valentes, que estejam dispostos a estar vigilantes, que estejam com suas mãos dispostas a pegar nas armas de guerra, que estejam com suas mãos dispostas a pegar nas armas de edificação, a carregar, a ajudar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, clamamos, Senhor Jesus, nós clamamos, meu Deus. Senhor, temos visto, Pai, Senhor Jesus, temos visto, ó Deus, mas temos confiado no Senhor, temos confiado na força do Teu poder, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que o Senhor vai fazer vencer os Neemias. Os Neemias vão edificar, os Neemias vão construir, os Neemias vão poder fazer cultos de celebração, pelo muro reconstruído, Senhor, pela derrota dos inimigos, pela vergonha dos inimigos, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, e nós pedimos, meu Deus, Pai, nos ajuda a vigiar, Senhor Jesus, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, onde colocamos o nosso pé, onde gastamos o nosso dinheiro. Nos ajuda a vigiar, Senhor Jesus, na forma que cuidamos, Pai, na forma, Senhor Jesus, que tratamos o nosso irmão, na forma que te servimos, Pai, nos ensina a vigiar. Nós queremos redobrar, Senhor, levanta os atalaias, levanta, Senhor, aqueles que estão atentos, aqueles que estão olhando, Pai, da onde vem a ameaça, da onde vem a afronta, da onde vem a seta, e não vai ficar esperando ser atingido para clamar pelo Senhor, mas vai começar a clamar, Senhor, ao menor sinal do ataque inimigo, já vai clamar, já vai se posicionar, já vai pegar suas armas, ao menor sinal de ataque, porque o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja pelo teu povo. Clame a Deus, igreja, clame ao Senhor, ô Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Pai, no teu nome, ô Espírito Santo, Jesus, Rei sobre o trono, a ouvir teu santo nome, Jesus,
orar com esse irmão que está do seu lado? Aleluia, dá a mão para ele agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu abençoo o meu irmão. Faça uma oração pela vida dele. Faça uma oração pela vida dela. Senhor, eu abençoo, Pai. Eu libero palavras de bênção, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa. Que esta família venha a ser edificada. Que esta família venha a ser renovada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos como corpo do Senhor. Nós clamamos como família de Cristo. Nós clamamos, Senhor Jesus. Entra com tua providência, Pai. Começa a agir, Senhor, naquilo que para nós, Senhor Jesus, é impossível, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, move as águas e faz, Senhor Jesus, aquilo que só o teu Espírito Santo pode fazer. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Espírito Santo, abençoa, Pai. Abençoa o irmão que está à direita. Abençoa o irmão que está à esquerda. Abençoa o irmão que está atrás de mim. Abençoa o irmão que está à minha frente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Derrama as suas bênçãos, Senhor Jesus. Opera, Senhor, o teu poder. Nós liberamos palavras de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado o teu povo. Seja coberto de bênçãos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo do Senhor. Deus Santo, Deus poderoso, eterno e poderoso Deus. É o clamor, Pai. É a oração, Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja abençoado, meu irmão. Seja coberto pelo poder de Deus.